Morning, guys! Bem-vindo ao segundo episódio do podcast. A gente hoje vai entrevistar a professora Aline de inglês. Morning, guys! Hello! Hi! Aline, vamos começar então. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua história e por que você decidiu se tornar professora? Bom, desde criança, eu acho que é o nosso dom. Eu acho que cada um já nasce com uma vocação, com um dom. E desde criança, eu fingia que eu tinha uma sala de aula na minha casa, arrumava a mesa com as carteiras. Eu sempre tive uma lousa na minha casa de giz, porque em 1990, 1988, 87, não tinha lousa de caneta. Então era lousa de giz. Então, inclusive, eu ganhei de presente lousa. E eu fingia que eu tinha alunos na minha casa, sentadinhos, e eu escrevia e ensinava o que eu tinha aprendido de manhã na escola, porque eu sempre tive dificuldade. Então, essa era uma maneira de eu poder aprender e guardar o que eu tinha aprendido. E a minha mãe ficava ali nos bastidores, ouvindo a sala de aula de mentirinha que eu criava, né? Que eu estava por ali. Então, nasceu disso. Quando eu decidi fazer faculdade de tradutor, o meu pai, na verdade, eu já contei na sala da Vanessa, não estou lembrada qual sala que eu contei semana passada, que o meu pai queria que eu fosse farmacêutica. E eu morro de medo de agulha. Para eu tirar sangue é uma novela. E aí depois ele falou assim, não, então, e dentista? Eu falei, piorou, como é que eu vou tirar o dente de alguém, né? Aí quando eu decidi que eu seria professora de inglês, foi assim, no começo parece que meu pai não aceitou muito, né? Mas era o meu sonho. E aí quando eu entrei para o curso de tradutor na faculdade, eu comecei então, a minha primeira escolinha que eu dei aula foi na escolinha da Tia Com, no Pinho. Gente, a Tia Com, ela foi a minha primeira chefe, a minha primeira patroa. Por isso que eu tenho um amor muito grande por ela. E eu tinha 18 anos, eu estava no meu segundo ano de faculdade. E eu fiquei na escolinha da Tia Com por quase 10 anos, então eu dava aulas de inglês para as crianças. Então eu comecei ainda na minha primeira faculdade, estava no meu segundo ano. Depois eu fiz a minha segunda faculdade, aí eu me formei, fiz a pós, e aí eu continuei na escolinha da Tia Com. E aí depois, então, quando eu entrei para a ETEC, eu já tinha trabalhado em algumas escolas de São Joaquim e da região também. Já tinha trabalhado em Irlândia, já tinha trabalhado em Ipuã. Lá no Bom Samaritano. Eu dei aula no Bom Samaritano em 2005 e 2006. E aí, voltando, né? Quando meu pai, então, aceitou, né, que eu seria professora, depois de 10 anos... Depois de uma década... Não. Quando ele percebeu quando ele aceitou, né? Isso foi, eu ainda estava no meu do segundo para o terceiro colegial, quando ele aceitou. E aí eu pedi para ele uma viagem para eu fazer um curso no exterior. E aí, então foi nessa época que ele aceitou. E quando eu fiz um curso de inglês. Quando eu entrei na faculdade, ele falou assim para mim, então, já que você gosta muito de dar aula, então eu vou te dar um conselho. Então, gente, escuta os mais velhos, sabe? Escuta a gente, escuta os pais de vocês. Ele falou assim para mim, eu gostaria muito que você fosse funcionária pública, para eu ter uma garantia, né? E aí, a partir daquele momento que eu comecei a dar aula, eu escutei esse conselho do meu pai, eu sonhava em dar aula no Badão. Que gracinha! Então, quando eu comecei o curso de letras, eu fiz letras só para eu ter o diploma, a licenciatura, para eu entrar na ETEC, porque aí eu teria que prestar o concurso e eu precisava ter a licenciatura, porque eu prestei 2 vezes o concurso. Em 2004, se eu não me engano... Eu nem nasci. Que ano vocês nasceram? 2008. Ai, meu Deus, vocês são novinhas! Então, a primeira vez
concurso do Padrão, ele só tinha o diploma de tradutor. Então, a segunda vez que eu prestei o concurso de tradutor, aí eu já era formada em letras. Então, eu fiz a minha segunda faculdade para dar aula no Padrão. Eu sonhava. E eu acreditava tanto que deu certo. Lei da atração, né? Tá vendo, gente? Então, assim, ó, quando eu falo pra vocês aquela frase de Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar, é a mais pura verdade. Então, sonhe, gente, mas assim, sonhe muito alto. Eu sonho muito alto. Sonha muito alto, porque o que a gente sonha, o que a gente mentaliza, a gente realiza. Então, é um caso de amor pelo Padrão. Então, eu já estou aqui há 16 anos. Eu prestei o concurso em 2006 e eu fui entrar só em 2008. No segundo tempo, nos 45 minutos do segundo tempo, meu concurso já ia quase caducar e aí eu fui chamada e tô até hoje. 16 anos dando aula. 16, não, ao todo 23. Nossa. Eu iniciei na escolinha da Tia Col, lá em 2001. Então nós estamos em 2024, eu não era informada, então 23 anos. 23 anos. Tá vendo? Já posso aposentar. Teacher, fala direitinho. Ó, teacher, é costume. Fala um pouquinho pra gente mais sobre a sua formação acadêmica. Sei que você já falou, né? Você fez letras, você fez e tal. Fala sobre a faculdade que você formou. E como você decidiu se tornar professora? Por quê? O que veio por trás desse amor de ser professora? Ó, como eu falei pra vocês, o meu sonho era fazer tradutor e intérprete. E aí, quando eu comecei a pesquisar, né, eu sabia que tinha na UNB, Brasília, mas ia ser muito longe da minha casa. E eu vi também que tinha na Unesp. Por isso que vocês vão perceber que todo ano eu começo os vestibulares pela Unesp. Você tem um amor? Eu tenho um amor. Essa é aquele dia. Eu vou fazer uma tatuagem, Unesp. Acho que é demais. Então eu queria muito passar na Unesp, só que eram só 34 vagas, 17 para inglês, 17 para francês, e eu não queria francês, eu queria inglês, então eu tinha que ser bem colocada. E aí eu não passei na Unesp. Então hoje, assim, cada aluno que volta aqui no ano, quando forma no ensino médio, fala assim, ó, eu passei na Unesp, esse aluno, eu sinto que ele realizou o meu sonho. Então, como eu não passei, eu fui fazer então uma faculdade particular, que sou muito grata, porque é o aluno que faz a escola. E aí, eu comecei tradutor em 2000, naquela época eram 4 anos de tradutor. Então, eu fiz os 4 anos. Quando eu estava no último ano, passou para 3 anos, mas o meu curso ainda foi de 4 anos. E aí, como eu falei para vocês, eu tinha o sonho de entrar no Padrão. E aí eu só tinha a graduação, eu não tinha licenciatura. Então foi por isso que eu quis fazer o curso de letras. Mas se você me perguntar qual dos dois é a minha paixão, tradutor e intérprete. Eu fiz letras só pelo diploma mesmo, para eu poder dar aula, porque eu precisava. Mas a minha paixão, assim, sempre foi tradutor. E eu vou até abrir um parênteses. Eu nunca fiz uma tradução fora da faculdade. Mas é a minha paixão. Quando eu assisto um filme que tem a legenda do filme, é o tradutor que faz a legenda. Verdade, teacher, conta pra gente. Você só assiste no inglês? Só. Agora, assim, as minhas séries, os meus filmes, eu coloco com a legenda em inglês, para eu poder treinar. Mas o áudio em português? Não, o filme em inglês e a legenda em inglês, porque é o tradutor que faz a legenda, não é só as palestras, né, que o tradutor traduz, né, mas os filmes também. Então a minha trajetória foi essa. Depois eu fiz uma pós, só que eu não terminei, por motivos pessoais eu tive que parar. Aí eu voltei depois de 10 anos. Faz quase 10 anos que eu fiz a minha pós, aí eu retornei. Então tudo eu fiz na Unifran. Teacher, você teve alguma experiência nessa parte de educação fora do Brasil? Eu tive essa oportunidade e eu desejo muito
que vocês também um dia vão. Quem sabe a gente se encontra, por exemplo, né? Em frente ao prédio de Friends em Nova York. A gente tem que sonhar. A gente tem que sonhar, né, Ju? Com a nossa t-shirt. Eu tive. Então, conforme eu já tinha contado pra vocês, quando o meu pai, assim, aceitou, né, que eu faria tradutor, então meu presente de 15 anos foi um curso de inglês de 30 dias em Londres. Na verdade, em Oxford, na Inglaterra. Oh. Naquela época, guys, vocês não eram nem nascidos ainda, o dólar era 1 para 1. Que é isso, né? Nossa. R$1 era, na verdade, $1 era R$1,17. Agora é 6. Agora tá quase 6, né? Então, hoje tá muito difícil, vamos dizer, porque se você, tudo que você vai comprar, você tem que converter. Então, se você ficar convertendo tudo, você não bebe nem um copo de água. Você vai falar assim, gente, uma água, $2, né? Nossa, R$10 uma água. Mas naquela época eu fui por causa disso, porque o dólar era muito barato. Então eu fiz. Ainda bem que eu aproveitei naquela época. E depois o dólar voltou a dar uma baixada, mas agora subiu novamente. E então eu tive essa experiência em 98 de fazer um curso de inglês. Depois, em 2011, eu fiquei quase um mês também, mas eu fui a passeio. Fui pra passear e foi quando eu conheci a Disney, que era, todo mundo sonha de criança, mas esse foi meu sonho de adulta, conhecer a Disney. É realmente mágico. E você tem algum personagem favorito da Disney? Ah, gente, todo mundo gosta do Mickey. Né? Daisy, mas acho que particularmente é o Mickey, né? E aí, ano retrasado, em 2022, na verdade eu ia em 2020, mas por causa da pandemia, o meu curso ele foi adiado 3, 4 vezes. Mas eu falo que tudo acontece no momento certo. Com certeza. Então não era para eu ter ido em 2020. E quando eu fui em 2022 fazer o curso, fiquei 2 semanas. E aí eu aproveitei muito. Então eu ia para a escola de manhã, todos os dias. Eu ia para a escola de manhã. E eu tinha minha tarde livre para eu bater pernas. E aí foi quando eu assisti muitos filmes e muitos seriados que se passavam em Nova York. Peguei um mapa da cidade, eu marquei tudo no mapa, restaurantes e lugares de filmes, e aí eu visitava. Que legal! Então, foi uma experiência única que eu uni curso, foi um curso e passeio ao mesmo tempo, mas foi a viagem que eu mais curti. Essa, aproveitei bastante. Tem que mostrar as fotos pra gente. Tem. Teacher, conta pra gente, tem alguma experiência marcante como professora que a senhora gostaria de compartilhar aqui? Olha, igual eu falei pra vocês, o meu sonho era ter passado na Unesp, e eu não passei, né? Mas quando um aluno, ele forma, quando vocês voltam no ano seguinte, vocês já estão na faculdade e falam como que vocês sentem saudade da gente. Isso não tem preço. Ouvir, sabe, da vontade de falar assim, então vem cá, faz a matrícula de novo, fica aqui mais 10 anos na escola com a gente, porque a gente sabe o nome de vocês, a gente sabe quem é a mãe, quem é o pai, sabe? E o professor da faculdade, às vezes, não vai ser tão amoroso igual você. Então vocês vão sentir não dá pra isso. Mais forte. E, teacher, qual é a sua memória mais preciosa e engraçada relacionada à sua carreira sendo professora? Olha, sem dúvida, é quando vocês falam assim pra gente, ó, você trabalha ou você só dá aula? Sintonia. Eu acho que é muito engraçado porque a gente trabalha
quando eu saio da escola. E aí, quando algum aluno me encontra, né, e vê que eu tô com o uniforme do escritório, fala assim, uai, teacher, você trabalha? Tem, vou contratar vocês. Não mandei reclamar. E mais uma perguntinha. Quais são os seus planos ou objetivos para o futuro em relação à sua carreira como professora? Embora assim, eu já tenha feito muitos cursos, né, mas tem um que eu ainda não realizei, que é o meu exame de proficiência. Porque como cai 4 habilidades, reading, writing, speaking e listening, eu tenho muita dificuldade no listening, por isso que eu assisto os filmes em inglês para me ajudar. Então, quando eu sentir que o meu listening está bom, eu quero muito fazer minha prova de proficiência em inglês. Ou TOEFL, ou TOEIC, FC, um desses. Teacher, você tem hobbies e interesses fora da escola ou você só é professora? Não, gente, além de professora, eu sou atleta. Atleta amadora. Por isso que é magrinha desse jeito. É verdade. Não, gente, eu corro pra comer. Porque eu não bebo. Por isso que a gente parece que tem 20 anos. Eu bebo álcool. Porque eu não bebo de bebida alcoólica, eu como. Eu como muito. Desde criança eu tenho lombriga pelas coisas. Então eu corro. Atualmente eu tô correndo já meus 21 km, então esse ano eu fiz várias provas. Eu não já. consigo gastar o máximo. Ai, então vem treinar comigo. Então vem treinar comigo. E agora eu tô firme, porque tem aqueles momentos que eu desanimo, mas agora eu tô firme, então assim, a minha rotina. Agora, vocês vão ficando mais velhos, vocês vão percebendo que vocês têm que criar um hábito. Então, eu criei o hábito de agora eu acordo às 5 e pouquinho da manhã, 6 horas, ou eu vou no Pilates, ou eu vou na academia, ou eu saio, 6 horas eu saio para correr. Ontem mesmo eu corri 16, quase 1h30, 1h35 de treino, correndo sem nada. E depois eu ainda venho correr. Teacher, e esses hábitos que você citou, ajuda a equilibrar a vida pessoal com a vida do trabalho? Gente, sim, porque assim, ó, por incrível que pareça, às vezes eu tenho ideias brilhantes para eu dar aula. Às vezes vocês falam assim, teacher, que dinâmica legal. Teacher, você fez essa lembrancinha pra gente, né, esse adesivo que eu vou guardar e vou lembrar de você. Suas dinâmicas são as melhores. Muitas coisas eu crio na minha cabeça nessa 1h30 que eu tô ali correndo sozinha. Eu fiz aquela, eu trouxe a mandala, né, vocês criaram, e eu tive a ideia da mandala na corrida. Porque 1h30, tem dia que eu tenho companhia de amigos, mas tem dia que eu corro sozinha, então eu tenho que estar em sintonia. Você aproveita essa 1h30, bota um podcast em inglês. Verdade, pro meu exame de proficiência, gostei da ideia. Vai colocando inglês, vai colocando podcast. E você tem alguma filosofia, um mantra, um lema que você leva com você e que gostaria de passar para as pessoas que estão ouvindo? Pode ser como professora? Pode. Ó, eu acho que todo mundo, independente da profissão, precisa de um professor. Todo mundo. Desconheço alguém que não passou pelas mãos de um professor. Então você pode ser dentista, engenheiro, advogado, médico, mas você teve um professor na sua vida. Até para ser professor. Até para ser professor, você teve um professor, né? Então é muito gratificante também quando a gente encontra os alunos depois que eles estão formados e eles ainda lembram de você, lembram do seu nome. Geralmente eu encontro muitos alunos na rua, vocês mudam, né? E a gente não, a gente tá a mesma coisinha, mas vocês mudam. Mas quando eu escuto na rua alright, hi guys, eu sei que eu falo, gente, a pessoa mudou, né? Às vezes vocês cortam o cabelo, pinta, né? Enfim, mas a hora que vem o hi guys, eu sei que vocês foram meus alunos. Não tanto cantando aluno de cabelo duplo, né? Eu tô mesmo.
Alguém tem mais alguma pergunta pra fazer pra ela? Acho que não. Quer fazer uma? Eu quero fazer. Ai, lá vem. Você só sabe falar inglês? Só. Só inglês. Você não sabe nem o básico de outro idioma. Só inglês. Eu tentei fazer espanhol. Só que Espanhol é mais difícil. como assim, a terminação dos verbos em espanhol eu achei muito difícil. Em inglês não tem essas conjugações, né? Então eu Faz faculdade pro esporte. será? Por isso que aí eu decidi então focar só no inglês. A gente tem mais algum tempinho? Tem. Teacher, quanto das suas viagens, quantas vezes você faz, que o tanto de coisa que você pra gente até de Lego. O Lego, inclusive, vai Você ser é uma paixão pro Lego. O Lego, inclusive, vai ser um projeto pro mês que vem, do Oh. curso do marketing. Porque eu acho que a própria loja da Lego, ela é o marketing. É feita de marketing. Gente, teacher. Mas aí a gente vai ter que ir pra Quinta Avenida. Eu não tenho problema com isso. Não, né? Verdade. Porque é o seguinte, a loja da Lego na Quinta Avenida é muita vitrine, muito vidro. E pelo vidro você olha assim, são as pontes, os edifícios de Nova York que são montados no vidro. Então você quer entrar dentro da loja. Se tem uma loja que eu queria muito entrar no Lego. E aí tem fila. Dependendo do horário, você enfrenta fila, você vai vira aí na esquina. E eu até achei engraçado, esse final de semana eu entrei na loja da Lego do Ribeirão Shopping, tá assim, as coisas da Lego, elas estão numa caixa de vidro, e ainda tá escrito só, não toque, né? É uma loja apertadinha. E é apertada, né? E em Nova York ela é muito diferente. Então, por exemplo, tem uma estátua da Liberdade do meu tamanho, acho que eu já não sei se eu já mostrei em algumas salas, que ela pisca e ela mexe a boca, então tem um som que dá a impressão que ela está falando, e ela é do meu tamanho. Como eu não pude comprar essa estátua da Liberdade, eu comprei uma pequenininha, que eu já mostrei pra vocês. Não tem como vocês virem embora de mão banana. Vocês têm que sair com uma sacolinha da Lego. Eu tenho medo de chegar lá e gastar todo o meu dinheiro. Não, mas isso é certeza. Eu não sei que dá uma vocês- quebrada. Eu mencionei Lego porque eu sou apaixonada. Eu amo Lego. Então, é apaixonante. São monumentos muito grandes, feitos de Lego. Então tem até um carro, eu tenho uma foto. É um táxi amarelo, né? Porque é a característica de Nova York, um táxi amarelo. E só o banco que não é feito de Lego. O resto é todo feito de Lego. Então você dá a volta, entra no carro, então a pessoa que tira sua foto do lado de lá, dá pra ver só a parte de Lego. Então é apaixonante. Também tem a loja da M&M, que a hora que você chega, você já sente o cheiro de chocolate. Tem essa identidade. E você compra os M&M's por cor, então tem os tubos. Que legal! Então você vai diretamente no tubo, coloca o saquinho e compra o chocolate por cor, né? É só porque eu falei, eu não sei porquê, mas eu sempre separei mesmo por cor. Mas tô na roupa. Tem chocolate. Tem mais dois chocolate. E outra loja muito marcante também, que mesmo que a gente não tenha o produto da Apple, mas você tem que entrar na loja para visitar, que é a loja da Apple. Ano passado eu mostrei a maquete para vocês, né? E ela funciona 24 horas. Então ela é toda de vidro, o andar de cima é em frente ao Hotel Plaza, que esqueceram de mim, né? Vocês não eram nascidas nessa época, mas vocês já assistiram o filme. Já. Então do lado de fora ela é toda de vidro, e aí tem uma escada de vidro que você desce e a loja é embaixo. É apaixonante também. Porque o tanto que a teacher, se ela não foi, ela tem vídeo pra mostrar. Olha, já que eu não posso colocar vocês na minha malinha, despachar e comprar vocês Porque lá, os alunos que estiverem vendo sabem que a teacher mostra vídeo. eu mostro, gente, eu adoro. Compartilhar isso, Todos os sabe? youtubers do mundo que estão no
Nova York, ela vai ser. É verdade. Eu gosto de mostrar para vocês entenderem a realidade, né? Eu não tive isso. Todo feriado Na nossa época, o Rio Verde na minha época a gente não tinha uma internet tão fácil igual a gente tem hoje. Então, por exemplo, eu nunca fui ainda no St. Patrick para ver, né, o Rio de Chicago verde, mas eu mostro porque nós ainda vamos. Ou você vai e traz vídeo pra gente. Sim, se Deus quiser, torçam por mim. Para todos os 7 O meu sonho ainda é conseguir estar nos Estados Unidos em todas as comemorações, tá? Então começo pelo Valentine's, que é fevereiro, depois São Patrício, em março, Halloween, né? As religiões elas não aceitam, mas a gente tem sempre que olhar pela cultura. Eu também gostaria muito de conhecer, assistir o desfile de Halloween com a música do Michael Jackson. O Dia de Ação de Graças. E é lógico, passar o Natal em Nova York, que eu acredito que deve ser inesquecível. Deve ser. A árvore que você mostrou pra gente no passado. Da Rockefeller Center. Eu Tem toda uma história, né? Que eles dão a árvore, né? Então tem toda uma história por trás. Depois dos feriados você vai fazer graça. Vai, né? É bom que a senhora dá uma segurada. Porque esse ano você tem aquela árvore gigantesca, vem com aquela festa de 15 anos. Da Xinguiriga, não dá, né? Não dá. A gente tem que ir pra lá, né? Então, mais alguém tem alguma pergunta? Acho que é isso. Pessoal, então é isso. Estamos aqui encerrando mais um episódio de Podtech. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, que vocês sigam o nosso Instagram e continuem acompanhando a gente aí, porque bem por aí, né? Vai estar acontecendo tudo isso aqui. Então, bye, guys! Bye, guys!